Olá, meus irmãos, nessa nossa caminhada do panorama bíblico do Novo Testamento, chegamos às cartas paulinas, denominadas cartas pastorais. Ao todo, são 3 cartas, 2 foram escritas a Timóteo e uma a Tito. Hoje, nos deteremos na primeira carta escrita a Timóteo. Vamos tentar avançar ao máximo, porque tem muita coisa nobre, muita coisa importante para ser vista nesta carta. Quem escreveu essas cartas a Timóteo, sem dúvida nenhuma, sem qualquer sombra de dúvida, nós podemos dizer que foi o apóstolo Paulo. Por quê? Porque na própria carta, a saudação já o declara no primeiro verso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa. Aliás, meus irmãos, todas as cartas escritas por Paulo, elas todas têm essa característica de sua identificação como autor. Especificamente, quanto às 2 cartas a Timóteo, os ditos pais da igreja, que são Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Eusébio, esses homens todos são enfáticos quanto a essa verdade de que Paulo é de fato o autor desta carta a Timóteo. Quanto ao destinatário, não há qualquer questionamento com relação a Timóteo, mesmo porque em ambas as cartas o apóstolo Paulo menciona a quem está escrevendo. No caso da primeira carta, Paulo diz já no verso 2: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo escreveu essa carta por volta do ano 63 d.C., depois que foi solto da sua primeira prisão em Roma e antes da sua segunda prisão, também em Roma. Acerca de Timóteo, podemos dizer que ele era natural da cidade de Listra. Essa cidade, ela ficava ali na região montanhosa da Licaônia, na Turquia. O pai de Timóteo era grego e sua mãe, a Eunice, ela era judia. É o que está lá em Atos capítulo 16, verso 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente. Essa judia crente era Eunice, mas de pai grego. É o que está relatado em Atos 16, 1. Timóteo ele foi muito influenciado por Eunice e por sua avó Loide, que ensinaram a ele as Sagradas Escrituras desde quando ele era criancinha. E isso facilitou sobremaneira a decisão de Timóteo na sua conversão a Jesus. Tanto é assim que na segunda carta, no capítulo 3, versos 14 e 15, Paulo fala a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo e Timóteo se tornaram muito amigos, eles se conheceram na primeira viagem missionária. Está lá em Atos 16, 3. Paulo quis que este quem? Timóteo, fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego, para evitar aquelas questões todas de escândalos, de qualquer tipo de confusão que pudesse ser gerada em torno desse tema. Depois dessa viagem, Timóteo também acompanhou Paulo na segunda e terceira viagens missionárias. E em várias epístolas, Paulo demonstra um carinho enorme por Timóteo, a ponto até de chamá-lo de meu filho. E de fato, Paulo tinha preocupações de pai com Timóteo, porque Timóteo era muito jovem, de certa forma também tímido, além do problema que ele tinha na saúde. Era um pouco frágil a saúde dele. Não é à toa que Paulo sempre o encorajava nas suas exortações, né? E esses encorajamentos que nós estamos falando aqui, eles são achados em várias passagens da Bíblia. Essa relação de amizade entre Paulo e Timóteo evoluiu, e Timóteo passou a ser auxiliar de Paulo, o seu colaborador, o seu companheiro de viagem, foi confidente de Paulo, amigo fiel, de fato um verdadeiro filho espiritual. Timóteo, ele, por assim dizer, foi um braço forte de Paulo no seu ministério, se tornando então o seu amigo mais próximo, né?
O cerne dessa primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo é a organização da igreja. E já no início do primeiro capítulo, Paulo adverte Timóteo no combate aos falsos mestres, às suas falsas doutrinas, doutrinas falsas estas que estavam se infiltrando na igreja de Éfeso. Não era nada fácil para Timóteo ser o sucessor de Paulo na igreja de Éfeso, ainda mais quando sabidamente havia a ação de Satanás naquela localidade, conforme Paulo anunciou em 1 Coríntios capítulo 16, versos 8 e 9. Ele diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários, dentre eles Himeneu e Alexandre. Essa carta foi escrita a Timóteo para o encorajar, para orientar acerca da administração da igreja local, também para reafirmar a sua autoridade como pastor daquela igreja. E Paulo começa explicando a Timóteo quais são as responsabilidades do pastor e quais são as responsabilidades da congregação local. A do pastor é ensinar a doutrina. 1 Timóteo 1, 3 e 4 fala: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Vemos aqui que o ensino errado, o ensino distorcido que estava sendo praticado naquela igreja, em especial por Himeneu e Alexandre, esses eram os, entre aspas, expoentes da igreja, eles se julgavam mestres da lei, estavam então distorcendo todo o ensino. Eles falavam da negação da criação, ensinavam a negação da ressurreição, olha só, tratavam do gnosticismo, né? Aquela arrogância por se acharem que tinham mais conhecimento da ciência do que os demais, a questão da prática da magia, a prática do ascetismo. O que é isso? É uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos, dos prazeres psicológicos, acreditando ser essa prática o caminho para atingir a perfeição, o equilíbrio moral e espiritual. O negócio era tão sério, meus irmãos, que chegavam ao ponto de imporem regras rígidas, rigorosas, com respeito à comida e até mesmo a questões sexuais, chegando ao absurdo de proibirem o casamento. Vejam que coisa séria. Eles também estavam ensinando ali temas que levavam à imoralidade desenfreada. Ou seja, eles oscilavam entre esses extremos, né, de privar o corpo de qualquer prazer, que é o ascetismo, e entenderem que o corpo não tem nenhum valor, mergulhando na imoralidade e na luxúria. Ensino também acerca de ganância. Esses falsos mestres, eles se enriqueciam à custa da religião, ou seja, a prática da piedade não era pelo bem-estar dos irmãos, mas pelo enriquecimento próprio. Qualquer semelhança, não é verdade, não é mera coincidência, porque muitas igrejas nos dias de hoje são verdadeiras empresas, onde os seus líderes fazem do púlpito um balcão de negócios, do evangelho um produto e dos crentes consumidores. Mas vamos avançar, porque outra responsabilidade do pastor e da congregação local que Paulo explica a Timóteo é a proclamação do evangelho. Timóteo, capítulo 1, verso 11, fala: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Nos versículos anteriores, Paulo se diz sabedor que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina, e aproveita aí para dar, baseado nessa palavra, o seu próprio testemunho. E Paulo não nega que blasfemava ao negar a divindade de Jesus e mais, que obrigava outros a fazerem o mesmo, que tentava destruir a igreja perseguindo os seguidores de Cristo,
Isso está lá em Atos capítulo 9, verso 1. Paulo respirava ameaças de morte, né? Ele era muito insolente, orgulhoso, atrevido, valentão, impunha sua vontade, usava força, usava da violência e agia assim porque era ignorante e incrédulo. Porém, a graça abundante de Deus o alcançou e ele se tornou de perseguidor em pregador do Evangelho, de homicida em missionário. Essa transformação aconteceu com Paulo e pode acontecer com qualquer pessoa, mas o Evangelho precisa ser proclamado. Na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 14, diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso, proclamar o Evangelho é responsabilidade do pastor, mas não só do pastor, da congregação local também. Mas é uma terceira responsabilidade do pastor e da congregação local que Paulo explicita a Timóteo, que é defender a fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18 e 19 diz: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Aqui, Paulo usa um linguajar militar, instrução, combate, tudo isso para dizer que Timóteo estava debaixo de ordem e deveria obedecer àquele que o escolheu e o enviou, que era o próprio Deus. E Paulo adverte a Timóteo, nos adverte também, que a única maneira de ser bem-sucedido é apegar-se firmemente à fé e à boa consciência, proclamando a fé com os lábios e praticando na vida diária. Na sequência, Paulo orienta Timóteo que aquela igreja adote a prática da oração com prioridade. E não é à toa que ele diz, antes de tudo, está lá no capítulo 2, verso 1. Nessas orações, nós devemos apresentar as nossas necessidades por meio de súplica, adorar a Deus, exaltando pela excelência dos seus atributos, por meio da oração, agradecer a Ele não somente pelo que Ele faz, mas e principalmente pelo que Ele é, por meio das ações de graças, e rogar ao Pai uns pelos outros em favor de alguém ou de alguma coisa, pela intercessão. E Paulo enfatiza que devemos interceder também pelas autoridades. Esse ensino, queridos, é válido para nós, independente de termos ou não simpatia pelo nosso irmão ou por qualquer dessas autoridades. E segue a carta tratando de como os homens e as mulheres devem se portar no templo durante os cultos públicos. Com relação aos homens, Paulo fala não necessariamente da postura em si, porque na palavra de Deus tem várias menções acerca de várias posturas adotadas. Aqui provavelmente ele faz citação ao primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 22, quando Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Mas vemos que Daniel orava de joelho, Davi orou sentado, o servo de Abraão orou com a cabeça curvada, Jesus orou com os olhos voltados para o céu, Abraão orou prostrado com o rosto em terra. Então, significa dizer que não é a postura que está aqui em voga, não é a postura em si o importante. O que Deus deseja de nós é uma vida santa, uma vida irrepreensível. Você quer ter acesso a Deus? Você quer que suas orações sejam ouvidas? Olha o que diz Salmo capítulo 24, versos 3, 4 e 5. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por seus deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Em segundo lugar, os nossos relacionamentos precisam estar em ordem. A nossa comunhão com Deus estará prejudicada e muito se você não estiver em comunhão com seu irmão.
Não há como receber respostas de Deus se você for problemático, agitador, em vez de ser um pacificador, agindo sem ira, sem raiva. Nós também devemos, em terceiro lugar, evitar as animosidades. Não deve haver contendas no meio do povo de Deus. Quando você se indispõe com outra pessoa, você bloqueia a sua comunicação com Deus. Está brigado com seu irmão e quer se aproximar de Deus? Busque a reconciliação, o restabelecimento dessa relação, lembrando que o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. E qual é a lição que Paulo dá com relação às mulheres? Nós precisamos, neste caso, que o Paulo fala aqui com relação às mulheres, precisamos analisar com muito cuidado essas recomendações de Paulo. Primeiro, o apóstolo fala das vestimentas e enfeites que as mulheres usam. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10 diz: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Percebam, queridos irmãos, em especial percebam, queridas irmãs, que Paulo não proíbe o uso de joias nem de roupas mais elaboradas. O que ele está proibindo aqui são os excessos que venham a substituir a beleza de um espírito manso e tranquilo, em especial a questão da sensualização. É que a mulher, ela não pode depender apenas das roupas e dos adereços para exteriorizar a sua beleza. Esse recurso logo se acaba, não é verdade? Logo passa. Éfeso, nós sabemos, era uma cidade muito rica. O seu forte era o comércio. E algumas mulheres competiam entre si por atenção e por popularidade. Naquela época, sinal de status social elevado era o uso de roupas caras, penteados igualmente caros, enfeitados, muito enfeitados, com joias também caríssimas. E por isso Paulo adverte as mulheres cristãs a cuidarem do seu interior. Adverte que a verdadeira beleza que pode agradar a Cristo é essa beleza interior. A proposta de Paulo é que haja equilíbrio voltado para a modéstia e a santidade de caráter. Agora voltemos um pouco ao contexto judaico e grego para entendermos melhor essas questões, em especial o que virá a seguir. No contexto judaico, a posição da mulher era de inferioridade em relação ao homem, a ponto de ser considerada coisa e não pessoa. Tanto é assim que, quando solteira, a mulher era propriedade do pai e, depois de casada, passava a ser propriedade do marido. Enquanto os homens podiam ir à sinagoga, aprender a lei, as mulheres iam apenas para escutar, ou seja, elas não podiam participar ativamente dos serviços da sinagoga. Elas eram expressamente proibidas de ensinar nas escolas. No contexto grego, a situação era um pouco pior, porque, para ser respeitada, a mulher deveria ficar reclusa na sua casa. Elas não podiam andar em lugares públicos sozinhas, somente na companhia dos respectivos maridos. Para o contexto atual, John Stott entende que a melhor forma de tratar essa passagem de 1 Timóteo 9, 2, 9 e 10 era usando a transposição cultural, ou seja, os homens orarem de joelhos, em pé, sentados, de mãos erguidas ou de outra forma. Pode variar conforme a cultura na qual esteja inserido, sem, no entanto, se descurar que a oração deve ser feita em santidade e amor. As mulheres, por sua vez, devem, em qualquer circunstância, se vestir, maquiar, usar os adereços com modéstia, com decência e sensatez. No entanto, essas vestes, esses adereços, esses estilos de penteados, enfeites, também podem variar conforme a cultura local. Vem agora uma das partes dificílimas de entendimento, que é de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 11 e 12. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Aqui nós temos duas ordens. A primeira ordem é a questão do aprendizado em silêncio. No original grego,
rexia, cuja melhor interpretação é com calma, tranquila. Não significa dizer que as mulheres não podiam abrir as suas bocas dentro da igreja, não. E aí nós precisamos contextualizar, ver o que estava acontecendo à época na igreja de Éfeso. E o que é que estava acontecendo? Algumas mulheres estavam abusando da liberdade que desfrutavam em Cristo e estavam tumultuando os cultos com suas interrupções, em especial aquelas que, influenciadas pelos falsos mestres, usavam dessa liberdade para o que era considerado por Paulo impróprio para elas. É que para os liberais, que não têm qualquer compromisso com a verdade contida nas Escrituras, a Bíblia havia se tornado obsoleta e sua mensagem não mais se aplicava à realidade cultural, o que levou esses liberais a prometerem às mulheres uma liberdade além da que desfrutavam, em especial com relação ao matrimônio, à intimidade sexual com seus maridos, bem como a questão da procriação, geração de filhos. É o que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 2 e 3. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Mas há uma segunda ordem, que é a sujeição, que diz respeito à subordinação, à obediência. Isso servia tanto para com os maridos, para com os líderes da igreja, para que as mulheres mantivessem a linha de conduta. Há de se observar que tais ordens não eram no sentido estrito, mas no sentido lato, com a finalidade da manutenção da decência e da ordem. Vejam o que aqui diz em Atos, capítulo 2, verso 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas, mulheres, profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Percebem? As mulheres profetizavam. Elas podiam falar, elas tinham voz. Gálatas capítulo 3, 28 diz que não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Há aqui um nivelamento, tornando todos iguais. 1 Coríntios capítulo 11, verso 5. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapado. Toda mulher que ora, ou seja, a mulher, ela podia orar ou profetiza, ela podia profetizar, ela tinha voz, ela podia falar. Então entendam aqui qual era o sentido dessa questão do silêncio, da questão da subordinação, da obediência, manutenção da ordem e só. E tinha duas proibições também. A primeira proibição diz respeito ao ensino. Aqui estamos diante da mesma situação já mencionada acerca da influência que os falsos mestres exerciam sobre algumas mulheres. Essas mulheres podiam usar desse expediente para disseminar ensinos errados. Assim, naquele contexto, foi vedado à mulher o direito ao ensino, bem como a exercer postos de autoridade, tão somente por causa disso, dessa má influência, para que elas não exercessem esse ensino e esse posto de autoridade para desvirtuamento de tudo que estava sendo proposto pelo apóstolo Paulo. Porém, isso não significa necessariamente que a mulher não exercesse o ensino, uma vez que o ensino ele podia ser exercido de diversas formas. Até porque o fato de uma mulher ensinar homens não significa que ela tenha autoridade sobre ele. O exemplo claro está em Atos, capítulo 18, de 24 a 26, quando Priscila e Áquila ouviram um judeu chamado Apolo. Esse judeu Apolo estava falando na sinagoga e elas convidaram esse moço para ele ir à sua casa e ali elas explicaram com mais exatidão o caminho de Deus, a palavra do Senhor.
Uma segunda proibição diz respeito à autoridade. A profecia feita por uma mulher publicamente não significava que ela estivesse exercendo autoridade indevida sobre os homens. É que a mulher, nessa situação de profetizar, ela o fazia debaixo da inspiração e da autoridade de Deus. Atos capítulo 2, verso 17 diz: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, de novo, e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E de novo, 1 Coríntios 11:15. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se ela tivesse rapada. Então vejam que nesses dois versículos aqui já diz que as mulheres podem profetizar, podem orar sim. Atos capítulo 21, 8 e 9. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Mais uma vez aqui falando que a mulher podia sim falar, podia profetizar. E Paulo avança mais um pouco na carta a Timóteo para tratar do pastor, do diácono e da igreja em si. Quanto ao pastor, Paulo relaciona 15 qualificações em 1 Timóteo 3, de 2 a 7, para um homem exercer o pastorado. Primeiro, na área familiar, é necessário que o pastor seja marido de uma mulher só. Isso significa que o pastor, quando casado, não pode ser polígamo, bem como também não pode ser adúltero. Em segundo lugar, o pastor deve governar bem sua própria família. John Stott diz que o pastor é chamado a liderar as duas famílias, a sua própria e a família de Deus. Ele precisa ter os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, ou seja, ele deve exercer autoridade sobre sua família com amor e em amor. Isso porque, se alguém não sabe governar sua própria família, não tem condições de cuidar da igreja de Deus. Na área financeira, o pastor não pode ser avarento, ou seja, não pode amar o dinheiro, deixando Deus à margem na sua vida. Nos relacionamentos interpessoais, aí aqui vem a quarta instrução, o pastor não pode ser violento, ou seja, ele não pode agredir as pessoas, seja com palavras, seja com a própria violência física. Precisa também ele ser amável. O pastor precisa ser pacífico. O pastor precisa ser hospitaleiro. Ele tem prazer em receber pessoas na sua casa, em especial para receber missionários, para receber estrangeiros. Quanto à sua reputação, é necessário que o pastor seja irrepreensível. A atuação do pastor, seja em casa, na igreja, no seio social, essa atuação deve ser coerente, ele deve ser uma pessoa que ninguém possa fazer qualquer acusação. O pastor também precisa dar bom testemunho. As pessoas, de modo geral, em especial as de fora da igreja, devem se espelhar no pastor, na sua conduta. O pastor precisa também ser respeitável. A respeitabilidade é adquirida, conquistada naturalmente, mediante seu bom testemunho e um viver coerente. Já com relação ao domínio próprio, e nós entramos aqui na 11ª característica, o pastor precisa ser sóbrio. Isso significa levar seu ministério a sério, com compromisso, valorizando o pastoreio. O pastor também deve ser prudente. Ele deve ter organização, métodos, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida eclesial. O pastor também precisa ter controle quanto ao uso da bebida alcoólica. Sabemos que o álcool entorpece e inibe o exercício da razão. A embriaguez não combina com o ministério pastoral. Paulo chegou até a orientar Timóteo, na verdade, a ingerir um pouco de vinho, mas tinha uma razão para isso, que era a função terapêutica por causa de uma enfermidade que Timóteo tinha no seu estômago. Com relação à maturidade espiritual, o pastor precisa ter vivência, precisa ter intimidade com Deus. A firmeza doutrinária, que é o conhecimento da palavra, o traquejo administrativo, experiência de vida, dentre outros, são requisitos, sim,
para o exercício da atividade pastoral, sob pena de, faltando esses requisitos, cair no pecado da soberba, da autossuficiência. Na área pedagógica, o pastor deve ser apto para ensinar, ou seja, estudar a palavra de Deus, dedicar-se à leitura de bons livros, ter cuidado com a doutrina, participar de cursos, seminários, palestras. Todas essas ações dão aptidão ao pastor não somente para transmitir a mensagem, mas para o ensino em si. Aí ele vai e menciona também qualificações para o diaconato. Então, quanto ao diácono, está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, de 8 a 13, para um homem exercê-lo, ele precisa ser respeitável, ou seja, ter uma vida irrepreensível, ter um caráter cristão. O diácono também deve ter uma só palavra, deve manter total honestidade e franqueza ao trato com todos, sem qualquer favoritismo, de forma que a gente possa confiar naquilo que ele fala. Sim, sim, não, não. Que passar disso tem procedência maligna, como diz a palavra. Em terceiro lugar, o diácono não pode ser inclinado a muito vinho, tanto quanto o pastor. Se alguém não pode controlar com relação a isso, ele não está qualificado para a liderança na igreja pelas razões das mais óbvias. O diácono também não pode ser cobiçoso de sorte da ganância. Não pode ser como Judas Iscariotes, por exemplo, que roubava a bolsa. O diácono não pode desejar para si o que deve entregar para os outros. Não pode fazer do seu ofício um meio de enriquecer-se, de se locupletar. Em quinto lugar, o diácono deve ser doutrinariamente íntegro. A palavra de Deus deve ser a constituição da igreja. O diácono deve conhecer os estatutos, conhecer os regulamentos que organizam administrativamente a igreja, mas se ele não conhecer as Sagradas Escrituras, que é a base, que é a nossa Constituição, ele se tornará um obstáculo para o avanço da igreja local. Em sexto lugar, o diácono deve ter sido previamente aprovado e experimentado. Antes de assumir um cargo tão relevante, esse servo precisa desse estágio probatório a fim de que se possa aferir o caráter de servo, as suas qualificações, a sua vida, a sua conduta. Em sétimo lugar, o diácono deve ser marido de uma só mulher, tanto quanto o pastor, né? Quando casado, não pode ser polígamo, como também não pode ser adúltero. E também, igualmente, o pastor, o diácono deve saber governar bem sua própria família, deve liderar bem sua família, ter os filhos sujeitos a ele com toda dignidade, exercer autoridade sobre a família, com amor e em amor. Aí vem de novo aqui as mulheres. Mas não há que se confundir aqui, quando Paulo fala contra as mulheres, não há que se confundir com as esposas dos diáconos. Não, muito embora venha na sequência. Deve-se observar que quando ele falou dos diáconos, começou os diáconos igualmente, ou seja, ele falou do pastor, depois ele falou dos diáconos igualmente. O que é que ele estava fazendo aí? Estava categorizando esse grupo. E com relação às mulheres, não as mencionadas no capítulo 2, versos 9 e 10, ele também começa o verso 11 com as mulheres igualmente. O que se infere ser, então, um outro grupo, uma outra categoria. Então, as mulheres, essas que compunham esse grupo de auxiliares, de ajudadoras, devem ser respeitáveis, ter uma vida irrepreensível, caráter cristão. Não podem ser caluniadoras ou acusadoras, praticantes do pecado da maledicência. Elas devem ser sóbrias, ou seja, devem levar o seu trabalho da igreja a sério, com compromisso, valorizando a responsabilidade que o Senhor deu. Devem ser confiáveis em tudo. Note-se que essa qualidade deve ser atribuída a tudo, indicando que essa virtude deve caracterizá-las em todas as atividades da sua vida. Essas mulheres desse grupo, elas eram sujeitas a muitas tentações e pressões no cumprimento das suas tarefas. Por isso mesmo, elas deveriam ser mulheres com caráter firme, de modo a permanecerem fiéis em toda e qualquer situação,
não se afastando do seu trabalho e dos elevados cristãos ideais. Por hoje, nós encerramos aqui o nosso estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo. E na próxima aula da EBD, nós encerraremos então esta primeira carta, para a posteriori iniciarmos então o estudo da segunda carta. Que Deus nos abençoe e nos guarde.